tenho um aviso para dar. É só atenção, só um lembrete de que hoje à tarde vai ter um seminário do Elcio Abdala, às 4 horas, aqui mesmo. Então acho que já foi anunciado, mas me pediram para fazer esse lembrete. Então, rapidamente, o que nós vimos ontem, que foi visto ontem, foi finalmente a primeira teoria de campos do curso, né? Então, nós vimos que a ação pode ser escrita como uma integral em dt, dx, dy, dz, de μ vezes d2φ dt ao quadrado menos y d2φ dx ao quadrado, dt dφ ao quadrado, dφ dx ao quadrado, e isso para um campo φ que depende do tempo e das 3 coordenadas. Okay? Então, essa é uma teoria de campos, né? É uma teoria de campos, é a teoria de campos mais simples que a gente pode escrever. Também acho que coloquei um fator de 2, né? É bom colocar esse fator de 2. E a gente viu que as equações de campo, né, as equações de movimento, que nesse contexto muita gente chama de equações de campo, equações de movimento ou equações de campo, é simplesmente a equação da onda, d2φ dt ao quadrado menos y d2φ dx ao quadrado igual a 0. Então existe uma onda, né? Se eu tenho uma teoria descrito por esta ação, ou por esta lagrangiana, ela está simplesmente descrevendo a propagação desse campo φ em todo o espaço e para todo o instante do tempo. E esse campo φ se propaga, né? Se propaga com uma velocidade que é raiz de y sobre m, y sobre μ. Essa é uma teoria de campos, talvez a teoria de campos mais simples que a gente possa imaginar. E não tem assim, fora de contexto, ela não tem um significado físico claro. Você tem que colocar essa teoria dentro de um contexto, dizer exatamente o que esse φ está medindo, qual é a propriedade física que você está representando para esse φ, para poder interpretar o que ela representa. Ok? Muito bem, então, alguém estudou esse material até ontem e teve alguma dúvida? Porque hoje nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar, como eu disse na primeira aula, nós vamos estar interessados em teorias de campos que são relativísticas, né? Então, hoje vocês vão ter um curso extremamente rápido de relatividade restrita, né? Vai ser talvez o curso mais rápido de relatividade restrita que vocês já viram. E depois a gente vai estabelecer, né? A gente vai começar a estudar teorias de campo relativísticas. Então, eu espero que ninguém tenha dificuldade em entender o que aconteceu até a aula de ontem, né? Porque agora a gente vai começar a incorporar mais coisas, mais informações, para poder preparar o campo para estudar as teorias de campo que tem alguma coisa a ver com a natureza. Certo? Muito bem. Então, eu não vou ensinar relatividade restrita. Imagino que todo mundo sabe o que é relatividade restrita. O que eu vou fazer é simplesmente estabelecer uma notação extremamente adequada para a gente trabalhar com a relatividade restrita, né? Então, em 10 segundos, a relatividade restrita diz que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial inercial, e os
diferentes referenciais inerciais estão conectados por transformações de Lorentz. Okay? Todo mundo sabe disso. Né? Então, uma coisa que eu não preciso ensinar para ninguém. Então, como é que a gente formaliza essas duas informações, né? De que existem transformações de Lorentz e de que a velocidade da luz é constante? Bom, a gente pode iniciar a relatividade restrita de diversas maneiras. A maneira que vai ser mais conveniente para nós vai fazer uso de coisas que nós já vimos, né? Vocês viram que é muito importante a gente trabalhar com quantidades que são conservadas, porque elas não mudam durante a evolução do meu sistema. Na relatividade restrita também é importante a gente identificar quais são as quantidades que não mudam quando eu faço a mudança de um referencial inercial para outro, né? Como o nome da teoria diz, teoria da relatividade, as coisas são relativas, elas mudam quando eu vou de um referencial inercial para outro. Mas existem quantidades que não mudam, e são essas as quantidades importantes, né? Essas quantidades são as quantidades invariantes. Então, uma maneira da gente entender a relatividade restrita é perguntar o que não muda quando eu passo de um referencial inercial para outro. Uma coisa que não muda é o intervalo, né? O intervalo é o invariante. O intervalo é o invariante por transformações de Lorentz. Né? O que é o intervalo? Bom, se eu pegar o intervalo infinitesimal, né? Bom, antes de definir o intervalo, é bom a gente desenhar um diagrama do espaço-tempo, né? Vou desenhar x e t nesse diagrama do espaço-tempo. Diagrama do espaço-tempo. Vou pegar dois pontos nesse diagrama, né? Esse ponto e este, por exemplo. Então, esse ponto no diagrama eu vou chamar de um evento, né? Vou chamar isso aqui de evento 1. Né? Então, o evento 1 é caracterizado pelo tempo em que ele ocorre, t1, e pelas coordenadas em que o evento ocorreu, y1 e z1. É a mesma coisa para o evento 2. Né? O evento 2 ocorreu no tempo t2 e na posição x2, y2, c2. O intervalo entre esses dois eventos é a generalização da norma de um vetor, né? Da norma do vetor que une esses dois pontos se a gente estivesse no espaço euclidiano. Okay? Então, o intervalo relativo a esses dois eventos, né? O intervalo, que eu vou chamar de ΔS, isso aqui é o intervalo. Eu não vou representar flechinhas, porque a gente não tem vetores nessa representação em termos de diagramas de espaço-tempo. Então, esse intervalo ele é definido por... O intervalo é definido por delta... O quadrado do intervalo é ΔX, ΔT ao quadrado, menos ΔX ao quadrado, menos ΔY ao quadrado, menos ΔZ ao quadrado. Ok? Então, se vocês aplicam uma transformação de Lorentz, se você calcula o intervalo num certo referencial, vai para um outro referencial e aplica a transformação de Lorentz nas coordenadas x, t, x, y e z, vocês vão ver que obtém o mesmo valor para ΔS. Então, no referencial S, você encontra que o intervalo vale ΔS quadrado. No referencial S', você vai encontrar que o intervalo medido no referencial S' é idêntico ao intervalo medido no referencial S. Portanto, ele é um invariante. Ok? Talvez eu não incluí isso na lista de exercícios, mas talvez seja bom incluir, né? Quem nunca mostrou uma coisa desse tipo, quem teve um curso muito light de relatividade restrita, talvez seja bom. Se o professor não chegou a falar isso, é bom que vocês verifiquem que isso é verdade. Ok? Muito bem. Como sempre, a gente vai pegar coisas pequenininhas. Em vez de pegar esse intervalo, eu prefiro trabalhar com intervalo infinitesimal. Pego o intervalo infinitesimal,
e escrevo dessa forma. ds ao quadrado é igual a dt ao quadrado menos dx quadrado menos dy quadrado menos dz ao quadrado. Ok? Então, em vez de ter uma distância finita entre esses dois eventos, eu tenho uma distância infinitesimal entre esses dois eventos e eu represento esse intervalo infinitesimal dessa maneira. Ok? Isso é conveniente, né? É bastante conveniente a gente trabalhar com coisas infinitesimais. Muito bem, então a gente poderia partir para a construção da relatividade restrita usando essa expressão. Se eu quero descobrir qual é a teoria que deixa esse intervalo infinitesimal invariante, eu descubro que é a relatividade restrita, né? É uma teoria em que os referenciais estão conectados por transformações de Lorentz e que deixam a velocidade da luz invariante. Aqui eu esqueci um c, né? Tem c ao quadrado. Aqui, para que a dimensão fique correta, é que eu já vou explicar por que eu esqueci esse c ao quadrado, né? Porque c vezes t vai me dar uma quantidade com dimensão de comprimento, e as outras três quantidades têm dimensão de comprimento ao quadrado, então todas têm a mesma dimensão agora. Bom, então, eu vou explicar já por que eu esqueci o C, né? Eu esqueci o C porque a gente sempre trabalha no sistema de unidades, sistema de unidades relativístico, em que a velocidade da luz, é igual a 1. Já que a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial, eu posso escolher o valor dela arbitrariamente, né? Vejam que o valor da velocidade da luz que vocês conhecem, de 300 mil km por segundo, só é válido no sistema internacional. Ok? Mas como esse C, uma velocidade da luz tem um valor, é um invariante, ela não muda quando eu mudo de referencial, eu posso usar esse valor para estabelecer um novo sistema de unidades, né? Isso não é tão louco como vocês imaginam, né? Pense bem, o que a gente está fazendo quando diz que a velocidade da luz é igual a 1, né? Lembre-se que a dimensão da velocidade da luz é dimensão de comprimento por dimensão de tempo. E afirmar que a velocidade da luz é 1, né? 1 é adimensional. Okay? Veja que eu não estou colocando nenhuma unidade aqui, não é 1 metro por segundo, é 1. Né? Então, para que a velocidade da luz seja igual a 1, eu tenho que pegar a dimensão de comprimento e igualar com a dimensão de tempo. Né? Isso é uma das coisas mais profundas que tem na relatividade restrita, a unificação do espaço com o tempo. De fato, o fato de eu poder ter uma velocidade que é a mesma em qualquer referencial está intimamente ligada com o fato de que o espaço e tempo estão unificados na relatividade restrita, né? Então, a primeira manifestação dessa unificação é que eu posso estabelecer um novo sistema de unidades onde a dimensão de comprimento é igual à dimensão do tempo. Vocês estão habituados a fazer isso, né? Por exemplo, eu poderia ter um sistema de unidades onde a minha unidade de comprimento, é o tempo, né? Minha unidade de comprimento é o tempo. Esse sistema de unidades vocês conhecem. Quando eu digo que uma certa galáxia está a 20 anos-luz de distância, 20 anos-luz, eu estou dando um tempo, né? Estou dando um tempo como unidade como uma medida de distância. O que significa dar 20 anos? Né? 20 anos é unidade de tempo. Né? O que significa dizer que uma galáxia está a 20 anos-luz de distância? Significa que, para mim calcular a distância, eu tenho que deixar a luz percorrer 20 anos essa distância. É só isso. Ok? E eu posso fazer o inverso. Eu posso trabalhar num outro sistema em que a unidade de tempo é o comprimento. Ok? A unidade de tempo. Então, ao invés de eu dizer, de eu falar que essa aula vai durar 1h30,
eu poderia dizer que essa aula vai durar 5... bom, eu não sei, eu não vou fazer a conta, vai dar um número muito pequenininho, né? Mas eu poderia dizer que um certo intervalo de tempo é dado em metros, né? Por exemplo, um intervalo de tempo é 5 metros. O que significa um intervalo de tempo de 5 metros? Significa o tempo que a luz demora para andar 5 metros. Tá certo? Então não existe nada de errado quando a gente trabalha com um sistema de unidades relativísticos, porque como eu tenho uma velocidade que é a mesma, eu sempre posso eliminar ou a dimensão de comprimento ou a dimensão de tempo em favor da outra. Okay? Em geral, o que a gente faz em teoria de campos é eliminar a dimensão de tempo. Okay? A gente elimina. Então, todas as dimensões de tempo vão ser dadas em comprimento. Qualquer coisa, qualquer medida de tempo vai ser expressa em termos de comprimento. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz quando utiliza esse sistema de unidades. A outra coisa que acontece é que, por exemplo, todo mundo sabe que uma consequência da relatividade restrita é que a energia de um objeto de massa m é mc ao quadrado. Certo? Então vocês veem que como eu estou num sistema de unidades em que c é igual a 1, a unidade de energia é igual à unidade de massa. Ok? Então, se eu disser que um corpo tem energia de 5 kg, vocês vão entender que se vocês voltarem para o sistema internacional, a energia desse corpo é 5 kg vezes a velocidade da luz ao quadrado. Certo? Então, eu sempre vou usar como unidade de energia o quilograma. Assim como eu vou usar como unidade de comprimento, o metro, nesse sistema relativístico. Isso é importante, porque essas coisas facilitam a vida, né? Então, é exatamente por isso que eu esqueci o C. Eu estou tão habituado a trabalhar com C igual a 1, que quando eu escrevo essas coisas, o C já vai embora, né? Então, daqui para frente esse C vai valer igual a 1, e a gente não vai mais se preocupar com isso. Muito bem. Uma outra coisa que a gente vai fazer é compactificar essa notação, né? É compactar essa notação. Ao invés de escrever uma expressão grande como essa daqui, eu vou inventar um quadrivetor posição, né? Que é dado, que tem como o nome está indicando, tem 4 componentes, xmi, que é x0, x1, x2 e x3, e que, se a gente usa essa notação aqui, vai corresponder a x0 é ct, x1 é x, x2 é y e x3 é z. E como a gente está no sistema relativístico, isso daqui é t, x, y e z. Ok? Muito bem. Eu também vou começar a abreviar essa expressão escrevendo esse intervalo infinitesimal de uma forma tensorial. Vocês não precisam saber o que é um tensor, basta saber que é uma formulação que permite compactar muita coisa. Então, ao invés de escrever aquela expressão que tem 4 termos, eu vou escrever uma expressão que tem 2 somatórias, uma soma em mini de eta mini dx mi dx mi. Ok? Essa aqui é uma notação para isso daqui. Okay? Então, essa notação, essa somatória vai de 0 até 3. Né? De 0 até 3. Então, você vê que aparece dx0, dx1, dx2 e dx3. Né? x0, x1, x2 e x3, vocês já sabem o que são. Falta definir quem é essa matriz eta. Né? Essa matriz eta ela vai ter um papel importante. Ela vai ter um papel importante e, para isso, é bom lembrar como é que vocês definem o comprimento de um vetor no espaço euclidiano. Né? Se você está no espaço euclidiano, e tem um vetor R,
Então, se você pega esse vetor e quer encontrar a norma desse vetor, você eleva r ao quadrado. Isso vai dar o quê? Vai dar x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Ok? Muito bem, existe uma forma bastante conveniente de escrever isso daqui, né? Se a gente denota o vetor r por x, y e z, né? Ou simplesmente como x1, x2 e x3, né? Fazendo a mesma anotação que eu estou usando lá e omitindo o tempo. Então você vê que se eu uso essa notação, isso daqui é simplesmente a soma com i variando de 1 até 3 de xi ao quadrado. Certo? Bom, agora eu vou dar uma informação nova que provavelmente vocês nunca... Para quem nunca fez um curso mais matemático de geometria euclidiana, tem que saber que quando a gente tem um espaço qualquer, existe um objeto chamado métrica do espaço que determina todas as propriedades do espaço, né? A métrica do espaço. Em geral, ele não é necessário para a gente trabalhar na geometria euclidiana. Na geometria euclidiana é tão simples que esse objeto se faz desnecessário, mas ele está presente, né? E eu escrevo essa soma aqui exatamente usando essa métrica do espaço, né? Eu vou escrever isso daqui como uma soma 1 até 3, delta de ij, xi, xj. Né? Delta de Kronecker, né? Escrever esse delta de Kronecker, né? Então aqui eu vou somar com ij de 1 até 3. Quando eu efetuo o delta de Kronecker, quando eu faço i igual a j, o que vai acontecer com uma das somas? Vai simplesmente desaparecer. E aí eu volto a esta expressão que está aqui. Ok? Então daqui para cá eu não fiz nada, simplesmente reescrevi essa expressão. E esse camarada que aparece aqui, o delta de Kronecker, é exatamente a métrica do espaço. É a métrica do espaço euclidiano. Ok? Então o que eu estou fazendo na relatividade restrita é exatamente uma coisa análoga. Eu estou reescrevendo o intervalo em termos de uma métrica. Em termos de uma métrica que é a métrica do espaço da relatividade restrita. É a métrica do espaço-tempo, né? Então essa daqui é a métrica do espaço-tempo. Que também é chamado, também tem o nome do descobridor. É a métrica de Minkowski. Foi ele que, pela primeira vez, notou isso daí. E aí vocês estão vendo que essa métrica de Minkowski, ela não é simplesmente um delta de Kronecker. Né? Não é simplesmente um delta de Kronecker, porque ela tem que reproduzir essa expressão aqui. Né? Ela tem que reproduzir essa expressão. Então, quem é aquela métrica de Minkowski? Aquela métrica de Minkowski é... Vocês vejam que o delta de Kronecker, né? O delta de Kronecker, ele pode ser representado como uma matriz. 1, 1, 1 e 0 fora da diagonal principal, né? Se os índices I e J forem iguais a 1, o delta de J vale 1. Se I for diferente de J, então vale 0. Então só vai ter os elementos 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Quem é aquela métrica de Minkowski? Aquela métrica de Minkowski tem essa representação matricial. Ela vale 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Certo? Então, vocês veem, né, que se eu coloco aquela métrica aqui, né, então o elemento 0, 0 vai me dar dx0 ao quadrado, que é o dt ao quadrado, com sinal positivo. Depois, quando eu tiver... Aqui, desculpe, aqui eu tenho que ordenar, né? Aqui é μ igual a 0, 1, 2 e 3. E aqui é 0, 1, 2 e 3. Então, componente 0, 0 vale 1. Componente 1, 1, 2, 2 e 3, 3 vale menos 1. Então, quando eu pegar as componentes espaciais, né? Componentes espaciais, a métrica vai valer menos 1 e vai me dar esses 3 sinais de menos que aparecem aqui. Certo? Algum mistério? Né?
Essa notação pode parecer um pouco misteriosa, mas ela é extremamente simples. Ela permite compactificar tudo isso daqui, né, numa coisa como esta. E eu vou compactar mais essa notação aqui. Eu vou omitir o sinal de soma. Ok? A gente já tinha combinado isso na aula passada. Então eu vou escrever a métrica, né, eu vou escrever o intervalo infinitesimal sem o sinal de soma, que é a forma mais compacta que a gente pode escrever. E vocês têm que entender que se tem índices repetidos, então existe uma soma sobre cada índice repetido. Eu tenho uma soma dupla aqui, ini e ini, como está indicado naquela expressão. Muito bem. Muito bem. Então, é importante que vocês entendam isso daqui, porque eu vou fazer uso dessa notação, né? Fazer uso pesado dessa notação. Isso é extremamente conveniente, né? Então, ao invés de eu ficar escrevendo t, x, y e z, eu vou escrever direto xmi. Vocês têm que entender que xmi representa um evento no espaço-tempo. O evento que ocorreu no tempo t, na posição x, y e z. Tá certo? Muito bem. Então, isso é só questão de notação. A gente tem que lembrar que existem as transformações de Lorentz que conectam um referencial com o outro. Então, eu vou denotar as transformações de Lorentz da seguinte forma. Vou usar a seguinte notação, né? Então, se eu tenho uma transformação de Lorentz, se eu tenho um referencial S com coordenadas xmi e tem um outro referencial S' com coordenadas x'mi, a gente sabe que existe um conjunto de transformações que relacionam as coordenadas nos dois referenciais. E eu vou escrever essas transformações da seguinte maneira: x'mi é lambda mini x'mi. Okay? Então essas são as transformações quando eu vou do referencial S para o referencial S'. Ok? Então você pode imaginar que isso daqui é uma matriz. Lambda mini é uma matriz, né? Uma matriz. Então você tem que multiplicar. É uma matriz 4x4, como a métrica é uma matriz 4x4. Então tem que multiplicar essa matriz por esse vetor coluna. E aí você obtém as 4 transformações. Tá bom? Aqui vocês têm que lembrar que tem um índice repetido, né? Então isso daqui na verdade é uma soma. Isso aqui é uma soma com ni variando de 0 até 4, de lambda mini x'mi. Então a última vez que eu lembro que índice repetido é soma, tem um somatório embutido. Então vocês não podem esquecer desta soma aqui. Quando eu escrevo dessa maneira, este lambda, ele tem, além das transformações de Lorentz, ele tem as rotações espaciais embutidas aqui, né? Então, qualquer coisa que muda o referencial S para o referencial S', que pode ser representado por uma combinação das coordenadas do referencial S, está escrito dessa forma. Então, se eu pego, por exemplo, essa matriz lambda, né? Eu pego essa matriz lambda da seguinte forma. Se eu pego a matriz lambda mini e escrevo isso daqui, eu vou separar a parte espacial dessa matriz, né? Eu escrevo isso daqui como 1, 0, 0. E aqui eu coloco um A e J, ok? Um A e J. Então vocês veem que essa transformação, né, como ela é diagonal, aqui ela está fazendo x' 0 indo em x0, ela não mistura espaço com tempo, né? Coordenada 0 não vai nas coordenadas espaciais e as coordenadas espaciais não vão na coordenada 0, mas eu transformo coordenadas espaciais em coordenadas, por assim, né? Em J. Eu transformo coordenadas x'I, né? Eu transformo coordenadas espaciais em coordenadas espaciais. E a gente já viu que isso daqui nada mais é do que uma rotação, né? Isso aqui é uma rotação do meu sistema S para o sistema S'. Essa é a matriz de rotação.
né, que a gente viu na aula passada. É a mesma matriz de rotação. Então, um caso especial desse lambda são rotações entre um referencial e outro. O outro caso especial é quando eu escolho o lambda mini como sendo, tem que pôr as coisas corretas agora, cosseno hiperbólico de alfa menos seno hiperbólico de alfa, seno hiperbólico de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, que é menos, acho que é menos, isso. 0, 0, 1 e 1. Ok? Então, essa é uma outra possível realização de uma transformação do referencial S para o referencial S'. O que ela representa, né? Vocês vejam que isso daí representa x'0 igual a cosseno hiperbólico de alfa x0 menos seno hiperbólico de alfa x1. x'1 vai ser menos seno hiperbólico de alfa x0 mais cosseno hiperbólico de alfa x1. x'2 igual a x2, x'3 igual a x3. É isso que está codificado nessa matriz. Se eu disser para vocês que o cosseno hiperbólico de alfa é 1 sobre raiz de 1 menos V2, ok? E vocês calculam quem é o seno hiperbólico de alfa, vocês vão ver que isso daqui é a transformação de Lorentz. Ok? Uma transformação de Lorentz. Aqui não vai aparecer V2 sobre C2 porque eu estou usando C igual a 1. Né? Se eu não estivesse usando C igual a 1, ia aparecer V2 sobre C2 aqui. Então vocês estão vendo que uma transformação de Lorentz é uma espécie de rotação, né? Eu estou rodando espaço e tempo. Estou rodando 0 em 1 e 1 em 0. Essa é uma transformação de Lorentz ao longo da direção x. Não é uma transformação de Lorentz geral. Né? Transformação de Lorentz na direção x. E o que ela está fazendo? Ela está rodando espaço em tempo e tempo em espaço. Né? Mas não é uma rotação ordinária. Não é uma rotação como essa daqui que a gente viu que pode ser escrita em termos dos ângulos de Euler. Né? A gente usa funções trigonométricas para escrever a matriz de rotação mais geral. Neste caso da transformação de Lorentz, eu tenho uma rotação hiperbólica. Okay? Eu tenho uma rotação hiperbólica. Então, transformações de Lorentz, do ponto de vista matemático, nada mais são do que rotações hiperbólicas. Né? São transformações de Lorentz. Enquanto que rotações são dadas, essa matriz de rotação é dada por funções trigonométricas, são rotações trigonométricas. Então a gente sempre pode imaginar uma transformação de Lorentz como sendo uma rotação hiperbólica entre espaço e tempo. Né? Isso mostra né? Isso é uma outra demonstração da relatividade restrita, que a relatividade restrita unifica espaço e tempo. Né? Eu posso rodar um no outro. Então, da mesma forma que a gente sabe que essas rotações em 3 dimensões, né? Rotações em 3 dimensões, estão associados ao grupo SO3, que eu mencionei ontem, grupo de matrizes ortogonais, 3×3 e de determinante 1. As rotações provocadas por essa matriz, que é uma matriz 4×4 agora, né? Elas vão gerar um grupo também. Né? As rotações geradas por aquela matriz, elas geram um grupo, que é o chamado grupo de Lorentz. Então, o lambda mini gera o grupo de Lorentz. Né? Gera o grupo de Lorentz. Vocês veem que ele necessariamente inclui matrizes 4×4, porque eu estou transformando as coordenadas dessa maneira.
E, matematicamente, esse grupo de Lorentz, como eu estou dizendo, é uma rotação, só que é uma rotação hiperbólica na direção espacial. Isso tem uma notação matemática conveniente. Ela é o grupo SO13. Ok? Então, é uma espécie de grupo de rotações em 4 dimensões, matrizes ortogonais de determinante 1. Ok? Mas tem esse 1 aqui, porque eu tenho um tempo, porque eu tenho uma rotação hiperbólica entre essa coordenada temporal com as coordenadas espaciais. E aqui eu só tenho rotações trigonométricas. Okay? Então a gente aumenta, né? A gente tem rotações, a gente só tem o grupo SO3. Se eu tenho a transformação mais geral na relatividade restrita, a transformação mais geral é descrita pelo grupo SO13. Então vocês provavelmente vão ver um pouquinho mais disso daí no curso do João Barata. Não vou falar mais nada além disso, mas é importante lembrar que quando a gente faz transformações de um referencial para o outro, essas transformações formam um grupo e podem ser estudadas usando todas as propriedades de grupo que vocês aprenderam. Muito bem. Tá claro? Dúvidas? Bom, a gente sabe que a rotação de Lorentz, né, que isso aqui, eu vou chamar isso daqui de rotação de Lorentz, apesar de ela incluir coisas mais gerais. Ela inclui, por exemplo, as rotações trigonométricas, né? Mas apesar disso, é hábito a gente chamar essa matriz aqui da matriz de rotação de Lorentz. Okay? Então, essa matriz, a gente sabe que essa transformação, ela tem que deixar o intervalo invariante. Então, como é que a gente entende isso daí, né? Se eu calculo o intervalo, né? Se eu calculo o intervalo se eu pego aquele intervalo infinitesimal, eu pego o intervalo infinitesimal em S', eu sei que esse intervalo é ds' ao quadrado, vai ser eta mini dx'mi dx'ni. Vai ser isso daqui. Ok? E se eu quero comparar, né, como eu sei, se aquilo é uma transformação de Lorentz, então ela tem que deixar o intervalo invariante. Então eu quero reescrever esse intervalo em S' em termos das coordenadas de S. Então o que eu vou fazer? Vou usar a forma infinitesimal da transformação de Lorentz. Vou escrever isso daqui como dx'mi igual a lambda mini dx'mi. Ok? Quando eu faço isso, vocês veem que eu tenho eta mini lambda mi alfa dx alfa, aqui lambda ni beta dx beta. Então, enquanto aqui eu tinha duas somas, né, mi somado com mi, ni somado com ni, agora eu tenho 4 somas aqui. Tenho soma em mi, ni, tenho essa soma em alfa e tenho essa soma em beta. 4 somas aqui agora. Mas eu vou impor, né? Quer dizer, eu sei que a relatividade restrita deixa o intervalo invariante, então isso daqui necessariamente tem que ser igual a ds ao quadrado. Ou seja, tem que ser igual a eta alfa beta dx alfa dx beta. Ok? Então vocês veem o que está acontecendo, né? Vocês veem que eu vou encontrar uma equação para esse lambda. Vou encontrar uma equação para esse lambda. Né? Já que isto tem que ser igual a isto, né? Então eu posso isolar dx alfa deste lado, dx beta deste lado, e igualar os coeficientes do dx alfa dx beta. Então daqui eu fico com eta mini lambda mi alfa lambda mi beta, fatorei dx alfa dx beta, e fatorando dx alfa e dx beta do outro lado eu tenho eta alfa beta. Então essa é a equação que esses lambdas têm que satisfazer se o intervalo for invariante. Né? E é daqui que a gente deriva a propriedade de grupo das transformações de Lorentz. Ok? Então essa é a equação que me diz como é, qual é a única restrição que essas matrizes lambda têm que satisfazer. Muito bem.
Muito bem. Frequentemente a gente vai estar interessado em coisas infinitesimais. Eu não vou querer fazer uma transformação de Lorentz muito grande, mas vou querer fazer uma transformação de Lorentz infinitesimal. Então se eu pego uma transformação de Lorentz infinitesimal, então eu se eu quero uma transformação de Lorentz infinitesimal, eu quero alguma coisa do seguinte tipo: x'mi é igual a xmi mais um epsilon mini vezes xmi, né? Quer dizer, a coordenada x' depende muito pouco da coordenada x, porque esse epsilon é infinitesimal. Esse é o camarada pequeno. Isso aqui é pequeno. Então, se a gente compara com essa expressão aqui, né? Se a gente compara com essa expressão x' mi igual a lambda mini x'ni, vocês veem que eu posso escrever este lambda. Para que este lambda seja igual a isto, ele tem que ter a forma delta mini mais epsilon mini. Ok? Se eu multiplico por x'ni, essa equação, multiplicar por x'ni aqui, eu efetuo o delta da x'mi. Multiplico por x'ni, eu obtenho essa expressão. Então, eu posso escrever que para uma transformação de Lorentz infinitesimal, a matriz lambda é a matriz identidade mais uma matriz pequenininha, epsilon. Muito bem. Muito bem. Então, eu posso agora saber qual é a restrição sobre o epsilon quando eu uso esta equação aqui. Então, eu tenho eta mini, lambda mi alfa, que vai me dar delta mi alfa mais epsilon mi alfa, vezes lambda ni beta, delta ni beta mais epsilon ni beta. Isso tudo tem que ser igual a eta alfa beta. Ok? Então, eu vou expandir esses parênteses aqui. Isso vai me dar eta mini, delta mi alfa vezes esse delta me dá delta mi alfa, delta mi beta. Este vezes este, delta mi alfa, epsilon ni beta. Este vezes este, mais epsilon mi alfa, delta mi beta. E este vezes este dá epsilon mi alfa, epsilon ni beta. Aí vocês têm que lembrar que o epsilon é pequenininho, né? Então, se o epsilon é pequenininho, epsilon ao quadrado é menor ainda. Então, eu posso desprezar epsilon ao quadrado. Vou desprezar epsilon ao quadrado. Se eu desprezo epsilon ao quadrado e efetuo esse delta, você veja, delta de mi alfa, faço mi igual a alfa e faço ni igual a beta. E dá eta alfa beta. Mais, aqui, faço mi igual a alfa e ni epsilon ni beta. Mais, aqui eu faço ni igual a beta. Então me dá epsilon, me dá eta mi beta, epsilon ni alfa. Esse eu desprezei, isso daqui é igual a eta alfa beta. Ok? Então vocês vejam que o eta cancela com eta. O eta cancela com eta. E aí eu vou usar uma propriedade da métrica que é muito importante. Eu posso usar, né? A grande vantagem da gente escrever a métrica explicitamente é que a gente pode levantar e abaixar índices com a métrica. Se eu tenho um vetor, um quadrivetor Vmi, eu posso construir um outro quadrivetor Vmi com a métrica, simplesmente fazendo a soma do eta mini vezes o Vni. Ok? Então você veja, se este Vni, né,
se este vetor V, que tem um índice em cima, tem componentes V0, V1, V2 e V3, e eu faço essa soma com a métrica, né? Então você vê que o V, que tem um índice embaixo, vai ser V0 menos V1 menos V2 menos V3. Só isso, né? Então sempre que eu tiver alguma coisa somado com a métrica, eu posso deixar o mesmo símbolo, porque é o mesmo objeto, e colocar o índice embaixo. Ele vai representar simplesmente o mesmo objeto com algumas componentes, tendo o sinal trocado. É isso que ele vai fazer, né? Matematicamente isso é bem definido. Isso daqui é um vetor, isso aqui são as componentes de um vetor contravariante e esse de um vetor covariante, né? Matematicamente esse procedimento é todo justificado, né? Para nós, por enquanto, é simplesmente uma maneira simples de compactar as coisas. Então vai aparecer V vezes zeta, já compactifica e escreve como um único V, com um índice embaixo para diferenciar do V anterior. Então eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isto, né? Eu vou pegar eta, alfa, ni, epsilon, ni, e vou baixar o índice do ni, né? Eta, alfa, ni, epsilon, ni, beta, vai ser simplesmente epsilon, alfa, beta. Epsilon, alfa, beta. E a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, né? Aqui está errado, né? É epsilon mi alfa, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho eta mi beta, epsilon mi alfa. Eu vou escrever isso daqui, né? Tem um mi contraído, vou escrever como epsilon beta alfa. Ok? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então essa equação aqui fica simplesmente epsilon alfa beta mais epsilon beta alfa igual a zero. Então ele está me dizendo que essa matriz de transformações de Lorentz infinitesimal tem a parte simétrica da matriz, né? Trocar alfa por beta significa tomar a parte simétrica da matriz igual a zero. Portanto, epsilon alfa beta é uma matriz antissimétrica. Antissimétrica. Ou seja, ela tem que cumprir epsilon alfa beta igual a menos epsilon beta alfa. Ok? A outra maneira de ver isso, ou talvez que é a maneira como vocês estão habituados a trabalhar, é escrever qualquer matriz, né, epsilon alfa beta, como uma matriz simétrica, epsilon alfa beta, mais uma matriz antissimétrica, né? Qualquer matriz pode ser decomposta dessa maneira. Então, isso daqui me dá S alfa beta igual a S beta alfa. Como isso daqui é antissimétrico, a alfa beta é menos a beta alfa. Então, se eu imponho essa condição, epsilon alfa beta mais epsilon beta alfa, isso vai me dar o quê? Né? Eu tenho que somar S alfa beta com S beta alfa. Como eles são iguais, me dá 2 S alfa beta. Aqui, quando eu somo A alfa beta com A beta alfa, quando eu troco os índices, eles simplesmente se cancelam, porque são antissimétricos. Portanto, a condição é de que a parte simétrica seja zero. Então, a matriz é totalmente antissimétrica. Certo? Então, o que a gente aprende? A gente aprende que numa transformação de Lorentz infinitesimal, a matriz da transformação tem que ser necessariamente antissimétrica. Então, se eu tenho uma matriz antissimétrica e essa matriz é 4x4, quantos elementos independentes eu tenho? 10? 4? 6? Vamos ver, quem dá mais? Bom, se ela for uma matriz 4x4, ela tem 16 componentes, né? 16 componentes. Se ela for antissimétrica, então a diagonal, a parte, né? Essa parte de baixo tem que ser menos a parte de cima, porque é antissimétrica. Então, eu só tenho essas partes aqui independentes.
E o que acontece com os elementos da diagonal principal? Tem que ser zero, né? Porque ε00 tem que ser igual a menos ε00, portanto tem que ser zero. Então ela só tem essa parte aqui, que são diferentes de zero. E quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 6, né? Então eu tenho 6 componentes. 6 componentes. 6 componentes independentes. 6 componentes independentes. Né? E o que representam essas 6 componentes independentes? Né? Quais são as transformações de Lorentz independentes que a gente pode fazer? Eu posso fazer uma transformação de Lorentz na direção x, uma transformação de Lorentz na direção y e uma transformação de Lorentz na direção z. Então, 3 transformações independentes, tá certo? Então, tenho 3. Eu tenho 3 transformações de Lorentz independentes. Além disso, eu posso fazer rotações. Lembre-se que essa matriz lambda, né? Essa matriz lambda, ela engloba as rotações. Quantas rotações independentes eu posso fazer no espaço tridimensional? 3 também, né? Uma rotação em torno do eixo x, uma rotação independente em torno do eixo y e outra em torno do eixo z. Então eu tenho mais 3 rotações. Mais 3 rotações. Então tá aí, né? Esse número 6 que aparece aqui, eles refletem o fato de eu ter apenas 3 transformações de Lorentz independentes e 3 rotações independentes. Então está tudo codificado nessa notação tensorial que eu estou usando. Então vocês veem que essa matriz que eu escrevi não é a matriz mais geral, né? Essa é uma transformação de Lorentz na direção x. Eu poderia escrever uma transformação de Lorentz que estivesse, em que um referencial se movesse com respeito ao outro numa direção arbitrária. Então a matriz seria muito mais complicada que essa daqui. Muito bem. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguém tinha uma pergunta para me fazer, né? Talvez você possa fazer agora, porque eu vou falar de uma coisa parecida. Você lembra que ontem eu mostrei que para as rotações, né? Eu mostrei que para as rotações a gente tem uma transformação da forma delta de xi igual a epsilon ij xj, né? E que a gente pode encontrar uma maneira de representar essas rotações. Se a gente impõe que a ação, né, se a gente impõe que a ação, no caso da partícula, isso daqui, é igual a zero, por uma transformação de rotação, onde esse delta aqui representa uma rotação em 3 dimensões, então para que isso fosse zero, a gente tinha que impor, né, a variação da ação não é zero, ela vai me dar m vezes epsilon ij, eu coloquei tudo embaixo ontem, vamos manter a notação de ontem, né? Então isso aqui é epsilon ij, x ponto i, xj em T1 e em T2, né? Então se eu pego a ação e faço uma rotação nas coordenadas, a ação varia dessa forma, e se eu quero que a ação seja invariante, meu sistema seja invariante por rotações, eu obtive essa equação, né? E aí, para que essa equação seja satisfeita, eu disse que eu posso reescrever essa equação na forma L e J igual a 1 meio de m xi dxj dt menos xj dxi dt, e portanto essa equação aqui fica simplesmente delta S igual a epsilon ij vezes L ij, calculado em T1 e T2. E portanto
para que isso seja zero, né, esse L e J, isso aqui tem que ser zero para qualquer que seja a rotação que eu faça, esse epsilon tem que ser arbitrário. Então, para que isso seja zero, é necessário que L e J seja uma constante do movimento. Né? Então, L e J é uma constante do movimento. É uma constante do movimento. Você tinha alguma dúvida? Esclareceu a dúvida? Então tá aí, né? Então, se eu pego uma ação, né? Eu pego uma ação e uso essa transformação de Lorentz infinitesimal que eu já apaguei. Não, tá aqui, né? Transformação de Lorentz infinitesimal, delta x' mi igual a epsilon mini x ni, né? Quer dizer, delta x, delta mi, essa diferença aqui, então essa diferença me dá epsilon x. Então, se eu faço uma transformação de Lorentz infinitesimal, isso é muito parecido com essa forma que está aqui, né? Muito parecido com essa forma que está aqui. E se eu imponho que a ação seja invariante, eu vou obter uma equação semelhante a essa, com os índices I e J trocado pelos índices mi e ni. Tá certo? Então vocês vejam que, no caso da relatividade restrita, eu vou ter também uma condição como essa. Se eu imponho que a ação seja invariante por transformações de Lorentz, eu vou chegar numa quantidade que é conservada, numa quantidade que é uma constante do movimento. E essa quantidade tem essa expressão também. Ela vai ser da forma 1/2 de x_mi. Agora escrever o índice em cima, né? Um L mini x_mi. Não é tão igual. Acho que eu tenho que falar mais alguma coisa antes. Eu acho que não. Essa analogia não é boa. Eu queria mostrar outra coisa para vocês, mas eu acho que não vai dar. Né? O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma forma comparável a essa, mas eu não vou conseguir demonstrar com o que vocês aprenderam até agora. Eu vou precisar ensinar mais coisas. Mas para quem já sabe, né, eu vou escrever para quem já sabe. Né, esse é o gerador, assim, da mesma forma que o momento angular é o gerador das translações. Né, essa forma aqui é o gerador das transformações de Lorentz. Mas eu preciso de mais informação para chegar nessa equação. Eu pensei que ia chegar nisso rapidamente, mas eu não vou conseguir chegar. Não vai dar tempo. Bom, outra coisa importante que existe na relatividade restrita e que é algo que quase nunca é mencionado, é que, além das transformações de Lorentz, uma teoria relativística também tem que ser invariante por translações. Né? É uma coisa quase que óbvia e realmente nunca é mencionado no curso de relatividade restrita. Mas é bom a gente mencionar explicitamente. Eu quero que translações do tipo x'(mi) igual a x_mi mais a mi, deixem a minha teoria invariante. Né? Quer dizer, o que significa fazer uma translação? Uma translação espacial significa que eu posso colocar a origem do meu sistema de coordenadas onde eu quiser. Posso colocar aqui, eu posso colocar lá. A diferença entre eles é uma translação. Então a física não pode depender de onde eu coloco a minha origem. Certo? Mas aqui também está incluída a coordenada mi igual a 0, que é translação temporal. Okay? Então, além de eu impor que a teoria relativística seja invariante por translações espaciais, que a gente acha que é comum, eu também estou impondo que ela é invariante por translações temporais. O que significa? Eu posso colocar o zero do tempo onde eu quiser. Né? Agora, ou daqui 1 hora, ou 1 hora atrás. Então, isso também tem que estar embutido. Tem que estar embutido na teoria. Então eu tenho duas transformações independentes. Eu tenho as transformações de Lorentz, né?
e tenho as translações. Eu também posso escrever essa translação de forma infinitesimal, né? Uma translação infinitesimal vai ser escrito da forma x'mi igual a xmi mais epsilon i, né? Onde esse epsilon é pequeno. Então, na relatividade restrita, eu tenho dois tipos de transformações. Eu tenho transformações de Lorentz, delta x'mi, lambda mini xni, e tenho translações, né? Mais epsilon i. Essas são as transformações da relatividade restrita, né? Isso é a relatividade restrita. E aí vocês veem que o intervalo também é invariante por translações. Todo mundo consegue ver que o intervalo é invariante? Eu já mostrei que o intervalo é invariante por transformações de Lorentz. Agora vamos fazer uma translação infinitesimal. Delta de x'mi indo em epsilon mi, né? Então, o que acontece com quer dizer, o intervalo, que é eta mini dxmi dxni, se eu calculo esse intervalo no referencial S', isto é ds', dx'mi, dx'ni. Ok? Mas, como é que x' e x estão conectados, né? Como é que a diferencial das coordenadas estão conectadas? Se eu tomo a diferencial dessa equação, eu tenho dx'mi igual a dxni, porque isso é constante. Então, a diferencial disso é zero. Ela não depende das coordenadas, né? Isso aqui é constante. Esse A é constante. Então, você vê, né? Se as diferenciais são iguais, o intervalo é trivialmente invariante, né? Isso daqui é igual a ds ao quadrado. Então, também é outra simetria. Da relatividade restrita. Então, a relatividade restrita, ela tem essas duas simetrias. Tem transformações de Lorentz e tem translações. E quando eu pego essas duas simetrias, né, se eu pego só as transformações de Lorentz, eu disse para vocês que o lambda mini forma o grupo de Lorentz. Se eu considero as transformações geradas pelo lambda e pelo epsilon, se eu tenho transformações de Lorentz e translações, então isso também vai gerar um grupo, e esse grupo é chamado de grupo de Poincaré. Esse é o grupo de Poincaré. Ok? Então vocês podem aplicar a teoria de grupo para estudar todas as simetrias do intervalo na relatividade restrita. Então, esse é o curso de relatividade restrita que vocês iam ter, né? Vocês não aprenderam relatividade, mas aprenderam a notação e as simetrias, né? Vejam que o que eu enfatizei em tudo o que eu apresentei é o conceito de simetria que existe na relatividade restrita, porque eu vou precisar dessas simetrias para estudar a teoria de campos, né? Eu quero uma teoria de campos que seja que obedeça à relatividade restrita. Então, eu necessariamente tenho que impor que a ação que descreve essa teoria de campos seja invariante pelo grupo de Poincaré. Okay? Então, é por isso que eu estou me detendo em explicar, em formular a relatividade restrita dessa forma, porque é isso que vai ter que ser usado para a gente poder formular a teoria de campos que é relativisticamente invariante. Muito bem. Eu vou dar uma outra anotação que eu acabei pulando e que é importante para resolver um problema, né, que tem a ver com isso daqui, né? Essa anotação, vejam que a gente pode, vocês conhecem
tem uma função de x, y e z, você sabe o que significa tomar d dx, d dy e d dz. Né? D dz. Então, da mesma forma que eu generalizei as coordenadas espaciais para um quadrivetor, eu posso generalizar a derivada para uma quadriderivada. Né? Então, eu vou denotar essa quadriderivada por d dxmi. Né? D dxmi significa derivada temporal, derivada espacial, x, dy, dz. Né? Ou simplesmente d dx0 e o gradiente. Ok? O que acontece é que frequentemente a gente, né, é sempre a história de compactar a notação, né? Em vez de escrever d dxmi, eu escrevo simplesmente a derivada parcial, essa de cima, com índice mi. Isso representa d dxmi. Ok? Então eu vou adotar essa notação também, porque eu vou precisar escrever essa derivada de várias maneiras. Então, esse gerador de Lorentz, né, ele está escrito dessa maneira. Eu escrevi com essa notação quadridimensional. É importante que vocês saibam também que eu posso representar, se eu tenho uma translação, eu também vou ter alguma coisa que gera a translação. Se eu imponho que a ação é invariante por translação, eu tenho um momento conservado. Né? Exatamente como no caso não relativístico. Invariância por translação leva a um momento conservado. Aqui vai levar, né? O que vai ser conservado? Vai ser conservado um quadrimomento. O quadrimomento é conservado. Né? Então existe uma quantidade πmi que é conservado, e se eu uso essa notação aqui, esse πmi vai ser escrito como menos i derivada parcial com relação a xmi. Mesma representação que vocês usam na mecânica quântica, agora estendida para dimensão temporal. E ali também, deve ter um fator de I, né? Aqui não é um meio, mas aqui é I, para a gente colocar isso corretamente. Vocês já viram no curso de teoria de grupos a álgebra dos geradores do grupo? Já chegou a falar em geradores do grupo? Falou da álgebra? Ainda não? Então vou antecipar que os geradores satisfazem uma álgebra, né? Uma álgebra de comutadores, e esses camaradas aqui são os geradores, né? do grupo de Poincaré, né? Então isso daqui é um gerador, né? Isso daqui é um gerador, isso daqui é o outro gerador, e para eles gerarem um grupo, eles têm que satisfazer uma álgebra, ou seja, dois geradores têm que gerar, o produto de dois geradores tem que ser um outro gerador, né? Por causa da propriedade de grupo, né? Já que quando você multiplica dois elementos do grupo, você obtém um outro elemento do grupo. Quando você associa dois geradores, você tem que obter um outro gerador do grupo. Ok? Então existe uma álgebra de geradores. Isso está na lista de exercícios para você mostrar que esses geradores satisfazem esta álgebra aqui, né? Eu não trouxe a lista. Está na lista? Alguém está com a lista? Me empresta a lista. Eu não vou escrever. Isso, é a equação 2 e a equação 3 da lista, né? Tem a álgebra, então é para vocês mostrarem que realmente isso forma um grupo, né? Você usa a álgebra de comutadores para mostrar que o comutador de dois L's é um L, e que o comutador de um L com um P vai dar um P. Vai sempre cair na álgebra. E o comutador de dois P's vai dar zero. Né? O comutador de dois P's vai dar zero. Muito bem. Então, vamos voltar à teoria de campos. Então, a gente vai formular teoria de campos no espaço-tempo de Minkowski.
Okay? A gente vai querer impor que essa teoria de campos seja invariante pelo grupo de Poincaré, e, portanto, eu vou agora começar a elaborar uma lista dos requisitos que a ação deve ter para que ela faça sentido físico. Então, vamos discutir a ação numa teoria relativística. A ação numa teoria relativística. O que ela tem que satisfazer para poder descrever uma teoria relativística? Bom, primeira coisa, ela tem que ter a seguinte forma, né? Tem que ser d4x vezes a integral de uma densidade de Lagrangiana. Ok? Então, começa no ponto A, começa no evento A, termina no evento B, e esse d4x é simplesmente dx0, dx1, dx2, dx3. Ok? Já que eu tenho que tratar o tempo em pé de igualdade com as coordenadas espaciais, eu, em vez de escrever dx0 dv, eu já escrevo um d4x. A e B são os eventos que delimitam o sistema, que delimitam a região espacial e a região temporal em que eu estou estudando. Frequentemente eu vou usar o símbolo L. É muito esquisito escrever esse L caligráfico, às vezes eu vou usar esse L, mas vocês entendem, né? Esse L é uma densidade de Lagrangiana, né? A Lagrangiana estrita, lembre-se que a Lagrangiana estrita, ela é a integral em dt de L. Essa é a Lagrangiana estritamente falando, né? Aqui eu tenho uma Lagrangiana dividido por volume, mas muitas vezes eu vou, inclusive, abandonar essa notação de escrever uma densidade, escrever L, e vocês não podem se confundir com isso daí. Muito bem. Uma outra coisa importante é que a gente vai, apesar da gente não estar trabalhando no contexto quântico, a gente vai utilizar um sistema de unidades que vai além do sistema de unidades relativístico, né? Na mecânica quântica a gente tem outra constante fundamental, que é o quê? Constante de Planck, né? Então, se a constante de Planck é uma constante fundamental, eu também posso usar a constante de Planck, em vez de usar esse valor feio que ela tem, eu posso colocar a constante de Planck igual a 1. E aí eu tenho um novo sistema de unidades. Okay? Então, esse sistema de unidades em que a constante de Planck vale 1 é chamado de sistema natural. Sistema natural quando a constante de Planck é igual a 1. Bom, e a jogada que acontece é a mesma que acontecia quando eu fiz C igual a 1. Isso vai permitir eliminar uma das dimensões fundamentais que eu tenho, né? Vocês lembram que quando eu fiz C igual a 1, eu podia eliminar a unidade de comprimento ou a unidade de tempo. E eu escolhi eliminar a unidade de tempo, né? Tudo que eu escrever só tem... eu vou escrever comprimento ao invés de tempo. Quando eu uso o sistema natural, eu vou eliminar, né? Bom, em primeiro lugar, vocês têm que saber qual é a dimensão da constante de Planck. Alguém lembra qual é a dimensão da constante de Planck? Hã? Ué, tem dimensão de momento angular, né? Dimensão de momento angular é massa, né? É massa, dimensão de massa, vezes velocidade. Momento angular o que é? R vezes R vetor P, né? Então, é massa vezes velocidade multiplicado por R. Então, a unidade da constante de Planck é mL2 sobre T. Bom, como eu estou usando C igual a 1, onde tem T, né, eu vou colocar L. Onde tem T igual a L, porque C é igual a 1. Então, de fato, isso daqui é M vezes L. E como eu estou colocando igual a 1, isso daqui igual a 1, eu posso agora eliminar ou a unidade de massa ou a unidade de comprimento.
E aí vai depender do gosto de cada um, né? Inclusive nos livros. Vocês vão pegar livros em que eles eliminam a unidade de massa e outros livros que eliminam a unidade de comprimento. Então fica a gosto de cada um. Eu vou usar, eu não sei, às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro. A gente usa o que é mais conveniente, né? Mas sempre tem que lembrar que se eu estou falando em unidades de massa, está tudo sendo medido em unidades de massa, e se for unidades de comprimento também. Então isso significa o quê, né? Isso significa que a energia, por exemplo, né? Lembre-se que E igual a mc2, a gente tinha chegado à conclusão que a dimensão da energia era igual à dimensão de massa, né? Igual à dimensão de massa. Mas por causa disso aqui, eu posso dizer que isso daqui é dimensão de comprimento a menos 1. Né? Dimensão de massa é dimensão de comprimento a menos 1. Então eu vou medir energia com dimensões de inverso do comprimento. Ou vou medir energias com dimensão de massa. Depende da conveniência. Então isso significa o seguinte, né? Isso significa o seguinte. Qual é a dimensão da ação? Qual é a dimensão da ação? Bom, a dimensão da ação é a mesma... Lembre-se que a constante de Planck é o quantum de ação. De fato, foi assim que ela apareceu no trabalho original de Planck, né? Isso aqui tem unidade de ação também. Então, a ação tem unidades de H cortado. Como a gente está no sistema natural, a ação é adimensional. A ação é adimensional. Então vocês estão vendo que se a ação é adimensional, a densidade de Lagrangiana, ela tem que ter dimensão de L a menos 4, porque eu tenho 4 dimensões de comprimento aqui. Para ficar dimensional, L tem que ter dimensão L a menos 4, ou dimensão de M a quarta, massa quarta. Qualquer uma das duas. Então essa é uma outra simplificação que a gente vai usar, porque é bom você checar todas as coisas fazendo análise dimensional para ver se não está errado, né? E isso vai aparecer em outros lugares também. Isso também vai permitir determinar a ação dos campos que aparecem na Lagrangiana, porque agora eu já sei qual é a dimensão da Lagrangiana. Tá claro? Muito bem. Então, o primeiro requisito para a ação é de que ela seja escrita dessa forma. Porque eu tenho 4 coordenadas, né? Eu quero que ela seja escrita dessa maneira. E eu vou usar o sistema de unidades natural, de forma que ela é adimensional. Muito bem. Eu também vou impor, né? O segundo requisito que eu vou impor é de que a ação seja real. Quero que a ação seja real. Lembre-se que a ação é essencialmente a diferença, né? A ação é integral de d4x da energia cinética menos o potencial, né? Menos o potencial. E se eu tenho uma ação que não é real, se, por exemplo, eu tenho um... Em geral, a energia cinética é sempre real, né? O que eu posso ter é um potencial que seja complexo, né? Se eu tenho um potencial que é complexo, então a ação não é real. A ação não é real. Mas se eu tenho um potencial que é complexo, isso é extremamente complicado, né? Extremamente complicado. Usualmente, quando vocês encontram um potencial complexo, significa que ou tem matéria sendo criada, ou matéria que desaparece. São situações bastante patológicas. Elas podem ser estudadas em situações bem delimitadas, né? Mas se a gente quer aplicar essa teoria relativística para as interações fundamentais, a gente não vai querer que haja matéria aparecendo do nada, né? Se ela aparece de algum lugar é porque sumiu de outro. A gente quer um princípio de conservação aí. Então eu vou impor que a ação seja real, para evitar problemas desse tipo que eu já sei que acontecem na mecânica clássica. Se eu vou para a mecânica quântica, né? Se eu pego a teoria quântica de campos e assumo que o potencial é complexo, o que eu vou descobrir é que essa teoria quântica não faz sentido, né? Vocês sabem que a teoria quântica ela tem que obedecer uma série de requisitos, e se V é complexo,
que V é complexo, então a teoria não é unitária. A teoria quântica não é unitária. Né? Afirmar que a teoria quântica não é unitária significa afirmar que as probabilidades não são mais conservadas. Okay? Você não tem conservação de probabilidade. Então, você não sabe interpretar uma teoria quântica em que o potencial seja complexo. Então, essa é uma limitação que a gente encontra, uma coisa que se pode provar de maneira bastante geral mesmo. Então, a gente vai limitar o nosso estudo a ações que sejam reais, para evitar, no futuro, quando eu for quantizar essa ação, de encontrar uma teoria que não seja unitária. Muito bem. Um outro requisito que eu vou exigir é que a ação leve a equações de movimento, de no máximo segunda ordem, até segunda ordem no tempo. Se no tempo aqui não se faz desnecessário, porque tem que ser no tempo e no espaço por causa da relatividade restrita, né? Sabe que existe uma equivalência entre tempo e espaço. Então, se eu requero que as equações sejam de no máximo até segunda ordem no tempo, necessariamente tem que ser de segunda ordem no espaço também. E por que eu estou requerendo que elas sejam de segunda ordem? Porque vocês sabem desde do jardim da infância que m, x dois pontos é igual a f. As equações do movimento são de segunda ordem. Né? De vez em quando vocês encontram equações de movimento que têm termos de terceira ordem, x3 pontos. Mas esses são problemas mais complicados, como problemas que vocês encontram no eletromagnetismo quando estudam radiação. A reação de um sistema sobre ele próprio. E o que acontece é que frequentemente tem soluções, você encontra soluções que não são físicas aqui. Né? Existem soluções não físicas. Por exemplo, existem soluções que violam causalidade no eletromagnetismo. Então, essa é uma restrição que também se faz. Eu não vou querer que a minha teoria fundamental tenha equações de movimento com terceira ordem, porque eu sei que já na teoria clássica isso me dá problemas. Okay? Então, eu só vou estudar teorias de segunda ordem. O que mais que eu vou impor? Eu vou impor que, uma coisa óbvia, de que a ação seja relativisticamente invariante. Né? Contas, a gente falou de relatividade. Então, o quarto requisito é de que S é relativisticamente invariante. Ou seja, a relatividade restrita tem que ser uma simetria da minha ação. Ou seja, eu tenho que ter o grupo de Poincaré, né? Essa ação tem que ser invariante. S tem que ser invariante. S tem que ser invariante pelo grupo de Poincaré. Então, essa eu não preciso justificar, né? E além do mais, eu vou deixar espaço para que a ação possa ser invariante por outras simetrias. A gente vai ver que isso ocorre com frequência. Invariante por outras simetrias, além dessa daqui. Por outras simetrias. Simetrias são tão importantes que vocês estão fazendo o curso do João Barata. Então, essas outras simetrias, a gente vai falar um pouquinho delas, mas é realmente importante que a gente não requer apenas simetria, invariância pelo grupo de Poincaré. A gente pode permitir que ela seja invariante também por outras simetrias que não interfiram com o grupo de Poincaré. Muito bem. Então vamos parar aqui, já são 3h30, acho que já foi muito por hoje, né? Ok, alguma dúvida, algum comentário?
Aproveitem para tirar dúvidas, pessoal. Não tenho medo de fazer perguntas. Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida com as contas? Sexta-feira vai ter aula com o monitor, ele vai também ajudar vocês com os problemas, certo? Ah, a lista. Alguém não assinou?